Queridos, vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Alguém esqueceu uma caneta aqui em cima. Aleluia. Nós damos, irmãos, nesta noite ao livro de Josué. Eu creio que Deus tem algo para os nossos corações no livro de Josué. Estou muito feliz porque estou vendo o Lu ali, a Renata, os meninos, a Padura, a Maria, a José, está tudo aí, coisa boa. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, no primeiro capítulo do livro de Josué. Eu sei que o Senhor tem algo para os nossos corações. Acalma o seu coração, fica na presença do Senhor, se volte para Ele. Não deixe nada tirar a sua atenção, não deixe nada roubar a sua paz. Não perca o Senhor de vista. Não se preocupe que amanhã é segunda-feira. Nós temos tantas coisas para fazer, tantos desafios, tantos compromissos, hein, Rafa? Não é? Temos tantas coisas a fazer, mas esse momento o Senhor separou, preparou, para que nós pudéssemos estar aqui na casa dEle. Esse é um tempo em que nós podemos oferecer ao Senhor o melhor do nosso culto, o melhor da nossa adoração. Quando nós nos colocamos diante do Senhor no espírito de reverência, de submissão, de buscar entender e ouvir do Senhor aquilo que Deus tem para os nossos corações, sempre, sempre, sempre Deus fala conosco. Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações. Amém, irmãos? Louve comigo nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos apresentar ao Senhor mais um louvor em adoração, como símbolo do reconhecimento da nossa alma por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para nós. Cante. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio. Cante. Rio de águas vivas flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Cante com a sua alma, como o rei Davi. Como o rei Davi, quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Oh, digno és de louvor, cante. Digno és de louvor, majestade, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Cante, a igreja, quero ouvir. Aleluia. Eu me rendo a Ti. Aleluia. Tu és rio de águas vivas.
traz vida ao coração. Cante bem forte com a sua alma. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Para terminar, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Boa, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor. É bom exaltar o nome dEle. Por isso que estamos aqui, irmãos, para adorar ao Senhor. E é assim que a nossa alma quer e deve ficar. Abra sua Bíblia. Capítulo 1 do livro de Josué. Nós vamos ler o versículo 1 até o verso de número 9. Josué 1, do 1 ao 9. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado aqui, já está sendo projetado aqui. E você pode acompanhar a leitura do texto, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito, quem nos dirige, nos controla, nos conduz, e quem está entronizado, Senhor, nessa reunião, nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações agora a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, com a tua igreja, fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse tempo que nós temos, eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, poder trazer aos irmãos uma porção dessa palavra, da palavra de Deus, no texto que nós lemos, para que o Senhor possa trazer às nossas almas o refrigério que precisamos, a certeza que precisamos, a paz que estamos buscando, a convicção de que o Senhor fala conosco,
Nós estamos aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, e Deus tem uma palavra para os nossos corações. Nós acabamos de ler, irmãos, um dos textos mais importantes do Velho Testamento, porque marca uma transição, o fim de um tempo e o início de um novo tempo. O capítulo 1 do livro de Josué é um divisor de águas. Aliás, é literalmente um divisor de águas, porque sob a direção e sob a liderança de Josué, o rio Jordão vai se dividir em dois lados e o povo de Israel vai atravessar a pés enxutos. Mas do ponto de vista literário, o livro de Josué é um divisor de águas da Bíblia, porque se nós voltarmos os nossos olhos um pouquinho atrás, nós vamos imediatamente na página anterior encontrar o capítulo 34 do livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é o quinto livro do Velho Testamento que compõe, que forma o conjunto de livros chamado Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros da lei. Deuteronômio, que significa a segunda lei, no grego a segunda lei, no hebraico Devarim, que significa palavra ou a palavra. O livro de Deuteronômio vai trazer para nós no último capítulo, capítulo 34, o último dia do maior líder que já pisou na terra, depois de Jesus, obviamente, o homem chamado Moisés. Diz a Bíblia que o homem mais manso da terra, o homem chamado por Deus para conduzir, para levar o povo de Israel em direção à terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão. Josué vai se apresentar agora como sucessor desse que foi o maior líder da Bíblia. Josué se apresenta agora como homem que daria continuidade às promessas, ou à promessa de Deus de introduzir o povo à terra prometida. Certamente não foi fácil a missão de Josué. Substituir um líder como Moisés não seria fácil para nenhum outro líder, por maior e melhor preparado que ele estivesse. Diz a Bíblia que esse homem chamado Moisés falava com Deus face a face. Deus fala com Moisés um dia, tira Moisés lá das montanhas, onde ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Diz a Bíblia que face a face, Deus fala com ele, tira ele daquela vida, tira ele do deserto e leva ele diante de Faraó. E diante de Faraó ele se apresenta como grande porta-voz de Deus. Diz a história no livro de Êxodo e nos demais livros, que sob a direção de Moisés, o povo de Israel sai do Egito e vai em direção à terra de Canaã. 40 anos se passam, desde o dia em que eles saem do Egito, até o momento em que Josué vai assumir a batuta e a direção do povo de Israel. Josué tinha aproximadamente um pouco mais de 40 anos, 45, talvez 46 anos, quando ele saiu do Egito junto com todo o povo de Israel. Nasceu no Egito, portanto, Josué, pouco mais de 40 anos, e por 40 anos esteve ao lado de Moisés. Foi seu ajudante mais próximo, foi seu auxiliar mais próximo. Nós encontramos na Bíblia momentos entre Moisés e Josué, que só os dois estavam, como por exemplo, no momento em que subiram ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, que Deus convoca Moisés e chama Moisés ao monte. Lá estava Josué com Moisés. Josué estava à frente do exército de Israel quando venceu exércitos inimigos. Josué era um grande guerreiro. Josué liderava uma expedição de guerreiros. Josué estava junto com aqueles outros 11 espias, quando Moisés determinou que eles fossem a Jericó, espiar, dar uma olhada na terra. Lá estava Josué, num dos momentos mais importantes, e em todos os momentos importantes da vida de Moisés, esse homem, esse jovem chamado Josué, estava com ele. Portanto, agora chegaria o momento em que Deus passaria a batuta, o cajado de Moisés para Josué. E o texto que nós lemos, irmãos, no momento em que nós lemos a leitura, o texto sagrado, diz a Bíblia que Josué é filho de Num, da tribo de Efraim, é escolhido por Deus para liderar o povo em direção a Canaã. E esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós preciosidades, ele traz para nós uma mensagem poderosa para os nossos dias de hoje.
Por isso que a Bíblia é a Bíblia. Por isso que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de conto, porque nós lemos a Bíblia e nós conseguimos contextualizar, trazer o texto lido para a nossa realidade presente, para o dia que nós estamos vivendo. E eu queria olhar esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, sobre o olhar, sob o prisma, ou com uma lupa do olhar de Deus para Josué. Eu fico imaginando quando Deus chama Josué a assumir o povo de Israel. E se você olhar comigo e voltar um pouquinho os olhos para o capítulo 1 e para o versículo 1, o texto diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Esse texto e essa parte do versículo 2, quando Deus se apresenta a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Parece óbvio para nós, porque nós temos o versículo 1 que diz que Moisés já havia morrido. Parece óbvio para nós, lendo a história, que essa expressão que Deus fala com Josué fosse uma expressão normal, natural, apenas confirmando que Moisés já estava morto. Se a gente voltar um pouquinho na história, Varjão, a gente vai ver no capítulo 34 de Deuteronômio, que Moisés deixa o povo vivo. Ele se despede do povo, ele faz o último discurso, ele dá as últimas recomendações. A Bíblia diz: ele sobe ao monte, ele sobe ao cume do Pisga, da cadeia de montanhas do Nebo, ele sobe ao monte vivo, e lá em cima ele morre, e o Senhor toma o corpo dele. Então eles ainda estavam chorando a ausência de Moisés, eles ainda estavam chorando a morte deste homem, do grande líder, quando Deus se apresenta a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés está morto. Eu consigo encontrar, irmãos, e enxergar atrás dessa palavra, ou atrás dessa expressão de Deus para Josué, uma palavra muito maior, muito mais profunda, muito mais abrangente do que apenas uma simples informação do Senhor para Josué, querendo dizer: Josué, tem jeito mesmo, Moisés está morto. Não, queridos, o que Deus estava querendo dizer para Josué, com essa afirmação: Moisés, meu servo, é morto, era o seguinte: chegou a hora, Josué, de deixar o passado para trás. Chegou a hora de olhar para frente. Chegou a hora de deixar de chorar. Chegou a hora de deixar o que ficou para trás, para trás. A Bíblia diz que Josué estava prostrado e ele chorava, e certamente chorava copiosamente. Por isso que Deus chega e diz para ele: Josué, em outras palavras, para de chorar, ou chega de chorar. Chegou o momento de deixar o passado para trás. Moisés, o meu servo, agora é passado, morreu, não está mais aqui, não tem mais a liderança dele, não tem mais o cajado dele, não tem mais as orientações dele, não tem mais a direção que ele dava, não tem mais, Josué. A palavra de Deus para Josué, ela vai muito mais fundo, irmãos, do que o tradutor, do que o João Ferreira traduz para nós essa informação. Quando Deus diz: Moisés está morto, Josué, Deus já começa dizendo para Josué que estava na hora dele deixar o passado para trás, que não dava mais para continuar chorando a ausência de Moisés, porque Moisés já tinha passado, não voltaria, não teria mais como. Então nós vamos encontrar, nesse texto que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar sobre o prisma de Deus, sobre a visão de Deus, o que Deus estava na verdade querendo dizer para Josué, e o que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite através do Espírito Santo. E não adianta a gente ficar olhando para o passado, não adianta a gente ficar preso no passado, não adianta a gente ficar querendo voltar no passado, não adianta a gente querer viver o passado, porque o passado passou, queridos. Quando Deus se apresenta a Josué,
ele estava preso ainda na liderança de Moisés, e é necessário Deus sacudir Josué e dizer: Moisés morreu, Josué, Moisés morreu, não dá mais para viver ontem, não dá mais para viver o ano passado. E às vezes a gente fica agarrado no passado, esquece de olhar para frente, de erguer a cabeça e olhar para frente. E quando a gente está preso no passado, a gente não consegue ver aquilo que Deus tem na frente para a gente. O que eu vejo nesse texto é que Moisés, que já havia morrido, ainda exercia uma influência muito grande em Josué. E não era para ser diferente, porque foi o único líder que Josué conheceu, foi o único líder que ele esteve lado a lado, aprendendo cada lição, vivendo cada momento, passando as mesmas situações, sentindo o calor do deserto. Quando faltou água, estavam juntos. Quando Deus mandou o maná, estavam juntos. Quando as codornizes amanheceram no arraial dos hebreus, eles estavam juntos. Então Moisés, é natural, ainda exercia uma influência poderosa em Josué, mas já era o passado, e a gente não pode deixar o passado exercer uma influência poderosa no nosso presente, sob pena de que a gente não viva o futuro que Deus tem para nós. Eu meditava nessa tarde sobre esse texto, irmãos, e falava com o Senhor sobre esse texto, e o Senhor me fez compreender que muitas vezes nós ficamos presos a laços, ou com laços, daquilo que nós vivemos, ou daquilo que nós passamos, e nós ficamos remoendo situações e circunstâncias que já não devem estar mais ocupando espaço na nossa vida hoje, fazem parte do que passou. Pessoas estão presas no passado, talvez ainda por causa de uma palavra que ouviu, que magoou, que ofendeu, que entristeceu, e não conseguiu superar, e não consegue superar, e amarra a vida em cima dessa palavra. E Deus está dizendo que a nossa vida deve acontecer para frente, porque é isso que Deus vai dizer para Josué na continuidade. Às vezes nós não conseguimos nos livrar do passado, porque foram coisas que nos marcaram, mas viver amarrado no passado compromete o nosso futuro, e não deixa a gente viver o presente. A gente não consegue desfrutar da plenitude de Deus, porque a nossa alma está pesada, porque o nosso coração está amargurado, porque o nosso coração está abatido, e porque a gente às vezes não consegue liberar o perdão. Se existe algo que nos prende no passado, é quando a gente não consegue liberar o perdão. Se existe algo que faz com que a gente não avance, com que a gente siga adiante, com que a vida caminhe para frente, é quando a gente consegue se soltar e liberar as amarras daquilo que nos prendia, dos sentimentos, das amarguras. A Bíblia chama de raiz de amargura. Quando nós conseguimos nos libertar e nos livrar disso, ou nós somos arremessados para frente pelo Senhor, e nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Perdoar, antes de mais nada, portanto, é um gesto de inteligência. Antes de ser um gesto divino e um mandamento, é um gesto de inteligência. Por isso que Jesus nos ensina que a gente deve perdoar tantas e quantas vezes for necessário. Não existe limite para o perdão. E quando a gente está preso em algo e não consegue liberar o perdão, nós ficamos amarrados nesse passado, e às vezes o Espírito Santo precisa chegar e dizer: ei, está na hora de avançar. Morreu esse passado, acabou. Às vezes, irmãos,
passado serve para nós como para-brisa e não como retrovisor. Ele deve ser visto apenas como um retrovisor do lado externo do carro. Quem é motorista sabe, eu já disse isso aqui, que quando a gente dirige, a gente olha para frente. Ninguém dirige olhando para trás. Tem alguém aqui que dirige olhando para trás? Por isso que olhar para frente, a gente tem diante de nós um para-brisa grandão no carro, e o retrovisor é pequenininho, que representa a estrada onde nós já passamos. O retrovisor representa o caminho que nós já passamos, e é por isso que ele é pequenininho, porque ele serve apenas de referência. Referência. O passado é apenas uma referência, e ele deve ocupar um espaço pequenininho na sua vida e não grande. Tenho atendido pessoas, tenho falado com pessoas aqui, na sala pastoral e em outros lugares, que a gente percebe, a vida não avança, a vida não caminha, as coisas não acontecem, porque as pessoas estão ainda presas em situações que viveram, em decepções que tiveram, em palavras que receberam, que magoaram, sim, e ainda não conseguiram se ver livre dessas coisas. E aí Deus chega para Josué e diz: Josué, não dá para continuar chorando a morte de Moisés mais. Moisés morreu, Josué. E o Senhor continua dizendo para ele, diz o texto no versículo 2: dispõe-te agora, dispõe-te agora. Tem uma tradução, salvo engano aqui, a King James, que diz: agora levanta-te. Isso me faz entender que Josué estava prostrado. Quando Deus disse para ele: Josué, Moisés está morto, agora levanta-te. Deus estava querendo dizer para Josué: chegou a hora de tomar uma posição e olhar para frente. Josué tem que deixar o que passou para trás. Agora chegou a hora de tomar uma posição. Deus diz: disponha-te, levanta-te e olha para frente. A vida vai seguir, a vida precisa seguir, a vida não para, a vida não para com a morte, a vida não para com a decepção, a vida não para com o golpe que nós sofremos, às vezes das pessoas mais queridas, a vida não para com o desemprego, a vida não para num momento de dificuldade financeira, a vida não para por causa de uma enfermidade, irmãos, a vida não para porque nós enfrentamos desafios e às vezes nós somos abatidos. A vida não para, a vida precisa seguir, a vida precisa avançar. Deus está dizendo para Josué: Josué, dispõe-te agora, levanta-te, ou agora levanta. Por quê? Porque eu já tenho um primeiro desafio para você. Se nós voltarmos para o texto, Lu, você vai ver que Deus está dizendo para Moisés, sequência após sequência, aquilo que ele deveria fazer. Deus está dizendo para Josué e não Moisés. Deus disse para ele: levanta-te e atravesse este Jordão. Ei, o homem tinha acabado de perder o maior líder, o seu pai, talvez o seu pai na fé. Acho que não seria exagero da minha parte dizer que Moisés era o grande líder e o pai de todos aqueles hebreus. Ele liderava aqueles hebreus, ele brigava por eles, irmãos, ele lutava pelos hebreus, e até com Deus, se precisasse, Moisés brigava por eles. Moisés era um líder com L maiúsculo, não abandonava, não seguia sem eles. Por causa deles, Moisés deixou de entrar na terra prometida. Lembra quando Moisés foi falar com Deus e Deus diz: Moisés, eu estou cansado desse povo,
eu não aguento mais esse povo, eu não aguento mais, só reclama, nada tá bom, nada presta, qualquer coisa que acontece, quer voltar para trás, eu não aguento mais. Faz o seguinte, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou ficar aqui, eu não vou mais, eu estou cansado de seguir com esse povo, disse Deus para Moisés. Moisés disse para o Senhor: Deus, se o Senhor quiser mandar um anjo, o Senhor até pode mandar, mas se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, Senhor. Nós não podemos ir sem o Senhor. O que os inimigos vão dizer? Que o Senhor nos abandonou. Deus, não abandona esse povo, guarda esse povo, não risque esse povo, Senhor, do seu livro, porque senão o Senhor também pode riscar o meu nome. Então Moisés brigava por eles, e Josué estava chorando a dor da perda desse homem, mas Deus estava dizendo agora para Josué: ficou no passado, chega de chorar, ei, assume uma posição, disponha-te, levanta-te, porque tem um Jordão para você atravessar, ainda tem mais desafios para você. Deus estava querendo dizer para Josué, queridos, com isso, que a vida não tinha parado, a vida não tinha cessado nessa tragédia. Ei, eu não sei como você chegou aqui, não sei, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei por quais momentos difíceis você tem atravessado, mas eu sei que muitos aqui têm passado por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos que às vezes a vida fica sem saída, e a gente não sabe por onde começar, nem para onde ir, e tudo que a gente quer é parar, porque quando a gente não tem rumo, a gente quer parar, porque a gente não sabe que direção tomar. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer que você precisa se levantar, achar forças, ainda que sejam poucas as suas forças, achar forças, por menor que seja, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai te levantar, e você vai olhar para frente, porque o Senhor te dará a direção, Deus te indicará o caminho a seguir. Foi assim com Josué, porque quando Deus se apresenta a ele, e Deus fala com ele nesse ponto que nós estamos, dizendo: você vai atravessar o Jordão, no versículo 2, se você ver no versículo 3 ao versículo 6, Deus começa a renovar as promessas a Josué, as promessas que Deus tinha feito lá a Abraão, a Moisés. Agora Deus estava renovando com Josué. Deus diz: todo lugar que pisar a planta do pé, eu tenho dado a você, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano, e vai dizendo: Josué, ninguém poderá te resistir, versículo 4, todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, serei contigo, eu não te deixarei, e eu não te desampararei. E Deus vai fazendo algumas promessas a Josué, e ele vai até o versículo 6, fazendo algumas promessas a Josué. É isso que o Espírito Santo te trouxe aqui para que você ouça. Não importa o que aconteceu no caminho, não importa o que você viveu na jornada, não importa o tamanho do golpe que veio sobre a sua vida, não importa quanto tempo também isso faz, não importa quanto tempo você está chorando e não encontrando uma porta de saída, não importa quanto tempo você está vivendo essa situação de dificuldade na sua vida, que às vezes só você e Deus sabe. O que importa nesta noite é que você está aqui, e que o Espírito Santo do Senhor está ministrando essa palavra no seu coração, primeiro para te dizer que é tempo de liberar e de deixar o passado no passado, de soltar essas amarras, de liberar perdão se for o caso de perdoar, de soltar esse peso, de deixar de viver com esse peso nas costas. Pastor, o senhor não sabe o que eu vi, o senhor não sabe o que eu vivi. Não importa, libera esse fardo, joga esse peso fora, solta essas amarras, deixe isso no passado,
erga a cabeça, olhe para frente, porque tem um Jordão para atravessar, e Deus tem promessas ainda para você, e o Senhor renova as promessas na sua vida. Eu não sei quais, mas eu sei que Deus fez e tem promessas sobre a sua vida. Todos nós que estamos aqui somos, irmãos, destinatários das promessas desta palavra para nós. Todos nós que estamos aqui somos destinatários das promessas que Deus tem na Bíblia para nós. Mas a verdade também é que existem promessas específicas que Deus faz a cada um de nós durante a jornada. E essas promessas parecem que estão muito longe de nós, e que nós não veremos acontecer, e que nós não chegaremos a tomar posse dela, porque a vida é difícil, a vida é dura, a vida é complicada, nós somos o tempo todo confrontados, e ninguém disse para nós que seria fácil, e ninguém disse para nós que seria diferente disso. Não. Viver aqui sobre essa terra é um dos maiores desafios que o ser humano pode ter, queridos, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos um tempo em que nós estamos atravessando, ao meu ver, os últimos tempos do projeto de Deus para nós como seres humanos. Há um tempo, diz a Bíblia, onde o Senhor trará tudo ao juízo e tudo cessará. Jesus disse: no mundo vocês terão sofrimento, dor, aflição. Então viver aqui é um desafio constante. Viver aqui não é fácil, mas eu posso garantir para você que se você decidir viver essa vida aqui, conduzido, dirigido, guiado, movido pelo Espírito Santo do Senhor, você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida, com todos os problemas, com todas as lutas, com todas as provações que nós passaremos. Ainda assim nós podemos dizer: nós temos uma vida que vale a pena ser vivida, porque a vida que nós vivemos agora, nós vivemos na fé do Filho de Deus. É assim que diz Paulo: a vida que eu vivo agora na minha carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então não importa o que aconteça com a minha carne. O problema é que às vezes a gente não consegue desvincular. O problema é que às vezes a gente não consegue ter essa convicção, e algo nos tira essa convicção, e a gente vive uma vida aqui, como se a nossa vida encerrasse aqui, como se nós vivêssemos uma vida aqui, e aqui fosse o fim de toda a nossa jornada. Não é, não é. Para aqueles que um dia abriu o coração e deixou Jesus entrar na sua vida, e recebeu o Espírito Santo como morador constante, como habitante, como morador. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Ele não visita, Ele habita em nós. Ele não é uma visita que de vez em quando nós recebemos e ficamos felizes. Não, o Espírito Santo é um morador constante. Ele é um morador desta casa, Ele é um morador da sua casa. Para aqueles que têm o Espírito Santo como morador, nós teremos dificuldade, nós teremos problemas, mas os nossos olhos estarão na frente, irmãos. É isso que Deus está dizendo através desta palavra ministrada a Josué. Chegou o tempo de tomar uma posição. Posição. Deus diz: levanta-te. Ei, a sua vida de oração, a sua vida de devoção, a sua vida de adoração, a sua vida de leitura, a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a temperatura espiritual da sua fé? Não precisa responder para mim. Responda para o Senhor. Responda para o Senhor. O certo é que nós precisamos assumir uma posição diante de Deus.
Nós precisamos nos levantar, apesar de tudo, dizer: Senhor, eu me levanto diante de Ti nesta noite, porque quero deixar o passado no passado, eu quero olhar para frente. Tem um Jordão para se abrir diante de você. O primeiro desafio de Josué era diante do Jordão. Diz a Bíblia, o Jordão estava transbordando, Betim. A Bíblia diz, até as ribanceiras. Era uma época de enchente, era uma época de águas. O Jordão estava transbordando pelos barrancos. O rio diante deles. Eu chamo o povo, sob a liderança de Josué, e diz: vocês vão passar por esse Jordão. Do ponto de vista humano, do ponto de vista racional, impossível, sem chance. Mas com Deus no comando, com Deus dirigindo, com Deus conduzindo, o que é um Jordão para o Senhor? O que é um Jordão para Deus? Ei, todos nós que estamos aqui temos os nossos Jordões para atravessar às vezes. Todos nós que estamos aqui temos os nossos Jordões diante de nós, muitas vezes intransponíveis. O Jordão pode ser uma enfermidade, um laudo de uma doença incurável, um problema insolúvel para você, uma situação que te incomoda há anos, uma situação que você não consegue sair dela, tem tentado e não consegue. Esse pode ser o seu Jordão. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas o que Deus disse para Josué é: se você se levantar, olhar para frente, deixar o que passou para trás e decidir avançar, diz a Bíblia, o Jordão vai se abrir. Eu farei aquilo que você não pode fazer, Josué. Era isso que Deus estava dizendo. Eu vou fazer por você aquilo que você não pode fazer. Entende? Vira essa chave nessa noite. Você tem tentado fazer aquilo que você não consegue. E existem coisas que só Deus pode fazer. Ele está dizendo: eu vou fazer o que você não pode fazer. Agora, se levantar, assumir uma posição, olhar para frente, deixar para trás o que passou e dizer: Deus, eu vou avançar. Isso depende de mim e de você. A nossa posição é muito importante para Deus. A nossa posição diz muito sobre nós para Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus não enganou Josué. Deus disse para Josué: não vai ser fácil, não será fácil, você vai precisar ser decidido em muitos momentos. Versículo 7, o Senhor diz: tão somente seja forte e corajoso. De novo a King James diz: tão somente seja firme. O que é algo firme? O que é algo que tem firmeza? Hein, Pedro? Firme é aquilo que é estável, sólido, que não se curva, que não se enverga, que não é maleável. Firme é aquilo que é seguro. Então Deus disse para Josué: você vai precisar ser firme, e você vai precisar ser corajoso, você vai precisar ser estável no nosso relacionamento. Existem momentos, Josué, que você não vai entender nada. Existem momentos que você não vai conseguir compreender o meu trabalhar, como eu estou agindo, como eu estou fazendo. Mas nem por isso você vai poder desistir. Nem por isso você vai poder fraquejar. Nem por isso você vai se tornar instável, flexível. Você precisa se manter firme, estável.
Deus estava dizendo para Josué: a jornada é difícil. Eu creio que Deus disse para Josué: Josué, isso chama vida. Hein, Josué? Eles tiraram o sarro de mim, irmãos, no retiro, porque eu falo isso aqui. Deus disse para Josué: isso chama vida, Josué. A vida é dura, vai ser difícil. Está rindo, né, William? Não vai ser fácil, Josué. Por isso você precisa ser estável, seja forte, tenha coragem. Mas tem um detalhe, Josué, eu acho lindo essa parte. Quando Deus fala com Josué, tem um detalhe, Josué, versículo 7: siga a lei do meu servo Moisés, não desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde você andar. Deus está dizendo para Josué: não vai ser fácil, você vai precisar ter resiliência, resistência, você vai precisar ser decidido, você vai precisar ser firme, mas eu vou te dar um mapa, eu vou te dar um GPS. Sim, queridos, porque Deus não nos chamou para nos deixar à deriva neste mundo. Deus não nos chamou para nos deixar batendo cabeça aqui, acolá, de um lado para o outro. Não, Deus nos chamou para nos dar a direção a seguir. Mesmo sem sabermos o que passaremos no caminho, Ele indica a direção, Ele dá a direção. Deus disse para Josué: Josué, o mapa, o GPS, é a lei do meu servo Moisés. O GPS, Josué, é a lei, é a bússola, é o mapa que você vai precisar para se guiar, para se conduzir, para encontrar o caminho. É assim que Deus disse para Josué. E sabe o que você faz, Josué? Medite, Josué, medite nessa lei, leia essa lei, acredite nessa lei. Palavra. Se você acredita na palavra, se você medita, e diz a Bíblia, guarda a palavra no seu coração, você jamais estará perdido, sem saber que direção ir. Pode não estar entendendo nada, pode não estar compreendendo o que está acontecendo, pode não estar entendendo nada do que está vindo sobre você, mas perdido não, desesperado não, porque essa palavra, ela é refrigério para a nossa alma. A Bíblia diz: medite na lei do Senhor, de dia e de noite, porque ela indicará o caminho para onde nós devemos ir. A questão é que nós queremos ser guiados e movidos por tudo. Não sei o que acontece, que tem hora que o som melhora tanto, não é? Nós queremos ser guiados, movidos por tudo, menos pela palavra. Tem gente querendo ser guiado e direcionado por opiniões de pessoas, amados, que não sabe o que está acontecendo com você. Existem assuntos, existem coisas que são só entre nós e Deus. E se você for perguntar para alguém: o que você acha disso? O que você acha que eu devo fazer? O que você acha, a forma que eu devo agir? O que você acha, por que eu estou vivendo isso? Às vezes a pessoa não sabe, e ela vai te liberar e te direcionar uma palavra, que às vezes não é o que Deus tem para você. Então vale a pena esperar a palavra do Senhor, vale a pena buscar a palavra do Senhor, porque essa palavra que nos conduz, ela que nos indica a direção. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, ouça a voz do Espírito falando com você. Não toma decisões por conta própria, não toma decisões baseado em opiniões, especulações de pessoas que talvez não tenha nenhuma intimidade, nem o Espírito do Senhor para te aconselhar, para te dizer alguma coisa.
Às vezes tomamos as direções erradas, porque nós não paramos para perguntar para o Senhor: Senhor, é para cá que eu devo ir? Ou é para cá que eu devo ir? Ou agora não é hora de ir? Ou agora é hora de ficar? Ou agora é hora de partir? O Senhor está dizendo para Josué: Josué, siga a lei do meu servo Moisés, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque ela te fará bem sucedido por onde você andar. Por quê, queridos? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso, Varjão, com a palavra dele. A gente é que antecipa, a gente é que decide avançar o sinal. Espera pois no Senhor, diz o salmista. Espera pois no Senhor. Fica de pé, vou terminar esse culto nessa noite. Quer ser bem sucedido? Quer ser bem sucedido? Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo aqui? Tem alguém que quer ser bem sucedido na vida, nas áreas da vida? Queremos ser bem sucedidos na nossa vida intelectual, na nossa vida financeira. Nós que temos filhos, tudo que nós queremos é que os nossos filhos sejam bem sucedidos. Queremos ser bem sucedidos no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal. Queremos ser bem sucedidos diante das pessoas, e não há nenhum erro nisso. Ser bem sucedidos, pessoas de bem, bem sucedidas, abençoadas, prósperas, que abençoam. Mas existe uma condição, existe um caminho. E o Senhor disse para Moisés: se você quer ser bem sucedido, por onde você andar, siga a minha palavra, não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Siga a minha palavra. E o Senhor encerra essa conversa com Josué dizendo, versículo 9: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra, irmãos, se você ver esses 9 versículos que nós lemos, Deus repete para ele várias vezes: tenha coragem, seja forte, tenha coragem, várias vezes. E aqui no final ele acrescenta: não tenhas medo. Não tenhas medo. O medo, ele nos impede muitas vezes de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O medo de mergulhar no Senhor, o medo de se aprofundar no relacionamento com Ele. Tem pessoas que têm medo de Deus e vivem uma vida artificial com Deus, e diz: eu não quero mergulhar muito, eu não quero me comprometer muito, eu não quero me comprometer muito com igreja, eu não quero me comprometer muito com esse negócio, eu não quero. O medo impede a ação plena do Espírito na nossa vida. O medo, em alguns momentos, é ausência de fé. Quando Deus trata Jó, quando Deus toma a vida de Jó para poder tratar todas as áreas da vida de Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, ele diz assim: o que eu tinha medo, o que eu temia, me aconteceu. Jó era um homem íntegro, reto, amava Deus, desviava-se do mal, servia o Senhor, sincero,
Ele era um homem muito abençoado, muito próspero, mas no fundo, ele tinha medo de perder as coisas que ele tinha. Ele não conhecia Deus ainda, como ele diz, de ver. Ele só conhecia de ouvir falar. E quando a gente se relaciona com Deus só com base naquilo que nós ouvimos falar, a nossa fé é artificial, ela é superficial, ela não cria raiz. E aí qualquer coisa que acontece, a gente tem medo. Medo. A vida está voando, as coisas estão fluindo, tudo está acontecendo, mas de repente o céu fica um pouquinho mais escuro na nossa vida, cai uma chuva um pouquinho mais forte, a nossa vida financeira dá uma balançadinha, a gente tem medo. Ai meu Deus, e se eu perder? E se eu voltar? E se acontecer? E se isso? E se aquilo? Esse medo é falta de fé. A saúde está bem, está tudo bom, não tem nada, de repente começa a sentir uma dor aqui, do lado do peito, e aí a esposa fala, precisa ir no médico. E ele diz, eu não vou não, porque se eu for e tiver alguma coisa, e se tiver alguma coisa, e se acontecer, e se vier notícia? Esse medo é falta de fé, de que o teu Senhor é poderoso para fazer por você mais do que você pede e você pensa. Então quando nós temos medo, e esse medo é falta de fé, nós agredimos a santidade de Deus. É por isso que Deus fala com Josué, Josué, não tenha medo, seja corajoso, porque sou eu quem vai garantir a sua vitória. Não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua competência, não é o seu preparo, ei, é o Senhor. Não é você, não é por você. Você não é bom, você não sabe, você não conhece, não é você, é o Senhor. Quando a gente caminha com Ele, a gente começa a aprender algumas coisas. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos, meninos, quando nós caminhamos com Deus, é quem é Deus nessa relação. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos é quem é Deus. E quando a gente entende que Ele é Deus, Ele é o Senhor, nós compreendemos que é Ele quem faz, é Ele que pode, é Ele que realiza, é Ele que fala, é Ele que tem todo o controle nas mãos, e não somos nós. Não é nossa capacidade, não é o nosso conhecimento, não é quem nós somos, é Ele. Então Deus já prepara Josué dizendo, não tenha medo, porque você vai enfrentar inimigos muito mais experientes do que você, Josué, muito mais preparados do que você. Mas Josué, não vai ser você, vai ser eu, diz o Senhor. Quando você estiver diante dos gigantes, dos filhos de Anaquins, quando você estiver diante dos gigantes de Jericó, não tenha medo, porque sou eu, Josué, não vai ser você. Ei, Deus te trouxe aqui nesta noite, eu preciso fechar essa Bíblia para terminar, para te dizer que o Deus de Josué é o seu Deus, é o nosso Deus. E o Senhor quer que nesta noite essa palavra encontre lugar no seu coração. O Senhor te trouxe aqui para permitir que você rompa com aquilo que está atrapalhando você avançar, andar para frente. Levante a cabeça e olhe para frente. Esqueça o passado. Se algo te prende, rompa nessa noite. Diga, Senhor, seja o que for. De novo, se for perdão, libere. Se algo está te prendendo, libere essas amarras. Deus te trouxe aqui
para que você entenda que existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão com Deus. Deus disse para Josué: levanta, disponha-te agora, levanta e erga a cabeça, toma uma posição, para de chorar. Deus te trouxe aqui para que você compreenda que não será fácil. A nossa jornada não é fácil e não será fácil. Nós precisamos saber disso. Por isso nós precisamos estar decidido a avançar, independente de qualquer coisa. Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem o GPS nas mãos, o mapa, a direção vem do Senhor. Ele indica para nós, assim como te trouxe aqui para te indicar com essas palavras aquilo que eu e você precisamos fazer. Essa é uma direção de Deus para a nossa vida. Não queira saber o que vai ser depois. Tome as decisões que você precisa tomar hoje. Amanhã é com o Senhor. Amanhã é o futuro. E no futuro, não precisa ter medo, porque é o Senhor que garante a sua vitória. A minha vitória, a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor.